WonderForest.com. Muito bem, pessoal, essa é a nossa última aula de programação. Na verdade, hoje não vai ser bem uma aula, vai ser um encerramento, onde a gente vai ver os trabalhos que foram programados até agora. Como eu havia prometido no começo do curso, a gente vai ver na prática do começo até o fim, até o trabalho bordado, até pronto, tá certo? Então hoje é a nossa aula número 16 do módulo 5, que é o último módulo. Foram no total de 16 aulas, dando uma média de 7 horas de curso no total. Tá certo? E esse é o tema desse vídeo, é trabalhos finalizados. Então eu separei aqui um vídeo, imagens e fotos dos trabalhos prontos, tá ok? Eu vou passar aqui pra gente dar uma olhada junto. Bom, essa aqui eu vou falar um pouco sobre máquinas também, tá? Essa aqui é uma máquina da Brother, modelo PE770. É uma das máquinas mais antigas da Brother, não é a mais antiga, não é a primeira, é claro, mas é uma máquina mais popular, é o que a maioria das pessoas tem. E é uma máquina muito boa, tá? Para quem está começando, é uma máquina excelente. Vou passar aqui, nessa máquina a gente fez o trabalho da mão do Mickey, né? Então aqui, ó, a gente tem o painel dela, quer dizer, a gente já salvou aquele arquivo lá no pendrive, colocou o pendrive na máquina, certo? Abriu o arquivo, aqui ele me mostra. São duas cores, né? A cor 1, ó, branco, e aqui a cor 2 depois é todo o preto, certo? Essa máquina ela tem uns recursos assim básicos para bordado, mas ela atende bem, ela faz a mesma coisa que uma máquina grande faz, tá bom? Velocidade também, tudo muda muito pouco de uma para outra. Então vamos lá, vamos passar aqui a mão do Mickey, que foi a nossa primeira aula. Então aqui ela está fazendo, vocês estão vendo que ela está batendo a parte branca, ela terminou já agora, já fez a parte preta, né, que é a borda, os detalhes. Aqui eu estou desencaixando ela da máquina, o bastidor. Esse aqui é o bastidor, o desenho ele caberia num bastidor menor, no de 10. Esse aqui é o bastidor de 18, que é um pouco maior. Tá? A parte branca e a parte preta. Aqui nós temos do lado bordando o desenho do unicórnio. Essa aqui já é outra máquina, essa aqui é o modelo posterior a 770, que é a PE810L. Ela muda a questão de tem mais recursos no painel, tá? Um grande diferencial dessa máquina, desse modelo 810, é a questão da velocidade, tá? Em relação a 770. Não que ela seja mais rápida, mas ela tem mais opções de configuração. Então, para bordados mais detalhados, certo? Ou bordados com mais sobreposição de linhas, de cores, eu consigo diminuir bastante a velocidade dela. Ela tem mais opções de velocidade. Esse é um diferencial desse modelo 810. Ela é um modelo intermediário. Depois dela aí tem os modelos profissionais, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, aqui está fazendo aquele unicórnio que a gente programou, né? Ó, aqui ela está fazendo o corpo, né? A parte branca. Aqui é o ponto tatame, que foi feito com aquela ferramenta de enchimento complexo. Aqui ela está fazendo o rabo do unicórnio, né? De cor amarela. Está usando o ponto cheio, que é o mesmo ponto de borda, que foi feito com a ferramenta entrada C, né, que é aquela que vai bordando aqui e ali, aqui e ali. Ó. Vocês podem ver bem aqui a questão da divisão. Lá no começo das nossas aulas a gente aprendeu que a gente pode programar o Wilco para fazer uma divisão. Então o padrão é a cada 7 milímetros ele faz uma divisão no bordado e continua. Aqui dá para ver bem certinho ele fazendo essa divisão. Olha aí, ó. Quando o bordado fica mais fino, ele já não faz mais a divisão, ele pula direto. Esse aqui é o painel da 770, tá? Quando o bordado termina. Ó, aqui no caso é a mão do Mickey que terminou, né?
Aqui nós temos a foto dela pronta. Então aqui a mesma coisa, mesma questão. Nós temos aqui a parte branca, ponto tatame, e a parte preta, que é o bordado, e esses detalhes aqui do meio da mão em ponto cheio. Então, aqui, vocês podem ver, como eu falei lá no começo da aula, esse ponto cheio, que é o ponto de borda, ele bate tão perto um do outro aqui, ó, que ele picota a entretela. Aqui seria só uma questão de chegar e rasgar, que o bordado se separaria da entretela. Ele sai. No caso de um aplique, né? De um patch aplique. Se o bordado for na roupa, no tecido, aí ele não vai rasgar. É que a entretela é feita para isso. Continuando aqui então. Aqui nós temos a máquina, a BP 2550. É um modelo mais novo, já é uma máquina considerada profissional. Ela também tem algumas regulagens de velocidade, né? E a grande vantagem dessa máquina é que ela é mais rápida que as outras. Ela chega a ser quase o dobro de velocidade, né, de bordado. Ela tem mais opções aqui na programação dela, umas opções bem interessantes. E ela borda maior, ela tem um bastidor que vai até 30 centímetros de altura, tá? 30 por 20, então ela consegue bordar, por exemplo, as costas de uma jaqueta ou de uma roupa, toda a parte das costas, até 30 centímetros, né? Então ela tem uma área de bordado maior. Aqui nós estamos fazendo o brasão do time de futebol, né, do Grêmio. Aqui ela já mostra as cores, né, ó, vai começar com o branco. Aqui ela está dizendo verde oliva, tá? É porque nem sempre a cor lá do Wilcon bate com a cor que a máquina entende. Não é verde aqui, né? Aqui seria preto. Então ela até mostra preto, mas ela entende como se fosse um verde oliva. Não dá para confiar 100% na máquina, por isso que a gente tem que ter a folha de produção. Aqui é o azul celeste e o branco. Então aqui ela mostra o tempo de cada cor, né, que ela vai ficar batendo, o tamanho do bastidor, o tamanho da arte. Ela mostra mais detalhes. Nessa máquina ela tem mais opções. Aqui ela está usando um bastidor de 18 por 13, que é o bastidor normal de todas as máquinas, né? Depois tem o menor e tem o maior, que é dessa máquina aqui apenas, só ela faz, que é 30 centímetros de altura. Aqui está fazendo a parte preta. Lembra que nós aprendemos a fazer a sobreposição de camadas, né? Então vocês podem ver aqui, ó, que ele sobrepôs aqui o que era azul, ele cortou do branco, a letra aqui ele cortou do branco. Agora ele está fazendo a parte preta e ele está cortando o que vai ser branco, ó, que é no caso a escrita, né? Continuando. Ele vai recortar a escrita do Grêmio para bordar só ao redor dela, para depois vir a linha branca e fazer a palavra, né? Fazer as letras. Agora ele começa a fazer o ponto base. Isso que ela está fazendo agora é o ponto base. Ó, agora ela já bordou aquela parte preta. Pode ver que aonde vai o escrito branco Grêmio ela cortou, né? Isso é a sobreposição. E agora ela está bordando as letras pequenas aqui embaixo. Esse é o ponto base. E agora ela começa... Esse ponto base o programa gera automaticamente, tá? Ela começa a bordar em cima do ponto base. Uma outra vantagem dessa máquina, que é o modelo BP 2150, é que ela corta a linha. Ela não troca de linha que nem a máquina grande, aquela que troca de 6 cores ou 10 cores, tá? O mecanismo é o mesmo, só que ela não troca de linha, ela tem uma cabeça só, ela não tem 6 cabeças. Acontece que ela corta a linha, então quando ela vai pular de um bordado para outro,
da mesma cor, ela para esse bordado, ela corta a linha e continua lá. Vocês vão ver agora. O que as outras máquinas pequenas não fazem, então depois a gente tem que vir com a tesoura e cortar. Porque se ela estiver fazendo bordando aqui e daí ela vai fazer agora preto lá, ela simplesmente vai passar uma linha aqui por cima e vai continuar lá. Depois tem que vir com a tesoura e cortar essa linha. Essa máquina aqui não, ela corta a linha. Ó, ela acabou de fazer isso agora, ó, cortou a linha. Então ela não deixa nenhuma linha por cima do bordado para ter que cortar com a tesoura depois. Tá, então aqui é fazendo letra. Agora ela está fazendo ali a parte interna, né, do O. Esse vídeo é um pouco anterior, não está na ordem. Está fazendo a parte interna ali do O. Vou adiantar aqui um pouquinho. Ó, olha como ela parou aqui, ó. Ela terminou a parte interna da letra O, tá certo? Ela cortou a linha, foi para cá e continua com uma linha cortada do zero. As outras máquinas fariam o seguinte, elas não cortariam a linha aqui no O, ela puxaria uma linha até aqui e depois ela faria o trabalho. Então essa linha depois tem que cortar com a tesoura. Então ela não deixa linha sobrando. Agora ela vai fazer a borda, olha só. Primeiro ela faz o ponto base, circulando todo o desenho. Agora ela pulou aqui para o momento em que a borda já está pronta. Vocês podem ver aqui a borda preta já está pronta. E ela está fazendo a parte dos números em cima, da data, né? 1903. Vou adiantar aqui um pouquinho. Ó, aqui nós temos o bordado pronto. Ó, a parte azul com a borda, a parte preta com a borda, as letras, a borda principal aqui por fora. Tá? Esse bordado ele tem 10 centímetros de diâmetro, 10 por 10. Vamos passar aqui um pouquinho. Agora nós estamos na máquina, na 810, que é a máquina intermediária. Nós temos três máquinas aqui, a 770, a 810 e a 2150. A 810 é a do meio, ela é intermediária. Ela tem uma tecnologia um pouco parecida já com a 2150, com a grande. A tela já é colorida, ela já é touchscreen, né? Tu clica direto na tela. E ela tem alguns recursos já parecidos com a máquina profissional. Dá para dizer que ela é uma máquina semi-profissional. Aqui nós temos o nosso unicórnio, né? Já aparecem as cores aqui, o tamanho do bastidor, o tempo. Aqui ele está começando a bordar, ó, fazendo a parte branca, todo em tatame, ponto tatame, que é o ponto de preenchimento. Agora já está usando o ponto cheio para fazer a parte colorida. Ó, olha só, aquele exemplo que eu dei antes dela não cortar a linha. Vocês estão vendo aqui, ó, tem essa parte rosa que ela fez e aqui tem outra parte rosa. Então ela terminou aqui, fechou, ela pulou para lá para continuar. Essa linha aqui depois tem que ser cortada com a tesoura. A máquina profissional, ela já corta isso aqui antes, ela não deixa a linha. Aqui ela terminou de fazer, terminou essa cor. Agora ela está fazendo já a parte preta, que é a borda. Ó, aqui tem um exemplo bem clássico, as linhas, ó. Essas linhas aqui depois tem que ser cortada. Ela termina um pedaço, daí ela pula para cá, mas ela deixa a emenda. Fazendo agora o ponto triplo, tá? Esse aqui é o ponto corrido triplo, que ele é mais grossinho, né? Ela passa 3 vezes no mesmo lugar. Tudo isso aqui é ponto corrido triplo.
Ó, tá aí. Então, ó, esse ponto aqui é o ponto corrido triplo, esse aqui também. O por fora daí é o ponto cheio, né? E o branco é o ponto tatame. As partes coloridas são todas ponto cheio. Aqui nós podemos ver bem a questão da divisão programada, né? Ou seja, a máquina ela faz 7 milímetros, divide, depois continua. Aqui não tem divisão, porque tem menos de 7 milímetros, então ela faz sem dividir, ela vai em cima e embaixo, em cima e embaixo. Aqui também, só para bordados maiores, para poder prender o ponto, né? Senão ia ficar uma linha muito grande aqui e o ponto fica meio solto. Continuando, agora a rosa, né? Aqui ela está fazendo a parte das folhas, também com o ponto. Aqui nós usamos a ferramenta enchimento complexo para fazer o desenho, porém transformamos ela em ponto cheio e depois a gente colocou a direção. Então vocês estão vendo aqui, ó, o sentido do ponto, né? Como ela está bordando em diagonal, isso aqui foi aquele sentido que a gente deu com aquele comando Ctrl H. A gente programou o sentido que a gente quer que a máquina borde. É isso que ela está fazendo agora. Dá um efeito bacana para folhas. Um ponto meio em diagonal, né? Aqui o fundo do bordado do bastidor está sendo usado feltro. Então esse tecido aqui de cor preta que vocês estão vendo no fundo é feltro, tá? O feltro ele não rasga, ele é uma espécie de tecido, ele não rasga. Então se isso aqui for para um aplique, é preciso recortar com a tesoura, tá? Ao redor do bordado final. Então aqui ela está fazendo agora os detalhes da rosa. Aqui nós temos ela pronta já, né? Os detalhes em preto. Então aqui no caso teria que ser feito um recorte aqui, ó, manual ao redor dela, deixando uma pequena margenzinha, né, de segurança para transformar essa rosa num aplique. Bom pessoal, aqui então a gente viu os bordados do nosso curso. Eu vou mostrar para vocês aqui agora mais uma vez as fotos. Nós temos aqui o bordado do Grêmio, pronto. A mão do Mickey, o nosso unicórnio, certo? E por último aqui a rosa. Aqui tem ela inteira. Então aqui nós temos a folha. Dá pra gente ver bem como é que ficou a folha, ó, o sentido dos pontos nesse sentido assim, aqui também. Depois aqui dentro as ramificações dela, né? Ó, não fica bem perfeita porque a folha ela não é perfeita. Por isso que a gente usou aquela ferramenta, a gente usou a ferramenta ponto cheio. A gente usou a ferramenta ponto cheio para poder acompanhar as imperfeições da folha, do desenho, para ficar com um aspecto de folha mesmo. Dá um pouco mais de trabalho, mas fica mais realista, né? A gente pode fazer partes mais grossas, partes mais finas. Se fosse somente aquele ponto de borda, ficaria tudo igual, né? Não teria partes mais grossas, mais finas. Então tá aqui a nossa flor. Aqui nós temos, ó, o sentido dos pontos, ó. Lembra que a gente marcou aqui, aqui. Então a gente pode ver que a máquina acompanha, ela respeita o sentido que a gente deu para os pontos. Aqui também, ó, a gente fez assim, tá? O sentido mais reto. Aqui dá para ver bem a divisão programada, ó. Aqui ela dividiu, aqui, aqui, né? Ó, aqui assim, ó, a cada 7 milímetros a máquina divide, ela prende o ponto aqui e continua. Aqui não, porque tem menos de 7, certo? E depois toda a parte preta aqui é ponto cheio também. Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês aqui a foto das máquinas que fizeram esses trabalhos. Essa aqui é a 770,
que é uma máquina muito conhecida, muito famosa da Brother, PE770, muita gente tem essa máquina, começou por ela. A desvantagem é que ela tem, o painel não é colorido, né, ainda é mais antigo, mas a máquina, a parte mecânica não muda em relação a 810, que é a mais nova. A parte mecânica não muda, muda um pouco mais assim a questão do programa mesmo, do painel aqui, que é mais moderno, tem mais recursos, tá? Mas a cabeça de impressão é a mesma, a velocidade é a mesma. A 810 ela tem um programa melhor de programação de velocidade, né? Dá para deixar mais lenta, mais rápida. Essa é a grande vantagem dela. O tamanho do bastidor é o mesmo das duas, o sistema de encaixe é o mesmo. Tanto que eu posso usar o bastidor dessa na 810, o bastidor até aqui ele foi universal, né? Essa é a PE 770, tá? Depois nós temos aqui a 810, que é um modelo intermediário. O sistema mecânico aqui é o mesmo, o bastidor é o mesmo, o encaixe, a cabeça, a agulha é a mesma, tá? Muda realmente aqui a questão do painel, que tem mais recursos, também ele é colorido, dá para ver as cores, ele mostra tempo, tá? Ela é mais moderna na parte do software, da programação. Mas em geral a parte mecânica é a mesma. Então essa aqui é uma máquina bem interessante, né? Modelo PE810L. Depois nós temos uma máquina aqui, que é uma máquina já profissional, que é a BP2150. Ela já tem uma tela semelhante à das máquinas grandes, aquelas que trocam de cor sozinha. Então ela já tem uma mecânica, um software semelhante àquelas máquinas grandes, né? Tem muitos recursos aqui nessa tela. Ela vem inclusive com uma canetinha para te clicar na tela, né? Para acessar os recursos. E ela borda usando esse bastidor grande. Essa aqui, o bastidor é exclusivo dela. Ela não aceita o bastidor das outras. Então ela tem um bastidor grande que borda até 30 centímetros de altura, 30 por 20. Então ela faz uma área maior. Ela é mais rápida para bordar e ela tem mais recursos aqui na programação dela, tá certo? Então é uma máquina bem bacana essa aqui, uma máquina assim, antes de chegar numa máquina que troca de cor automática, ela é bem interessante, né? Velocidade, programação, tamanho principalmente. A agulha é a mesma, tá? A agulha é a mesma para todos. Então muda a parte mecânica mesmo. A cabeça dessa máquina aqui é diferente, ela é mais precisa. Tá? Então essa é a BP2150L da Brother. Nós usamos essas três máquinas aqui para fazer o nosso curso. Então tá. Bom pessoal, então encerrando aqui, essa é nosso último vídeo, né, para mostrar como é que ficou os trabalhos, é a nossa aula número 16. Espero que vocês tenham gostado do curso, tá certo? Eu vou colocar os contatos aí junto nos links, né, para quem quiser tirar alguma dúvida, enfim, fazer mais alguma pergunta, a gente está disponível para responder, para ajudar. Espero que tenha sido útil para vocês esse curso. Em breve a gente vai estar lançando um curso avançado, né, que aí tem outros recursos, outras questões mais modernas aí dentro do próprio Wilco e também na programação das máquinas, tá certo? Então muito obrigado até aqui e desejo a vocês bons bordados, né, que tudo dê certo aí com o trabalho de vocês e a gente fica à disposição para poder ajudar, tá bom? Muito obrigado então e até mais. RenderForce.com